Boa tarde. Abordarei acerca da armazenagem de produtos químicos. Isso recai sobre diversas perguntas. Qual o local ideal para armazenagem? Qual o tempo máximo? Quais práticas podem ser feitas no manuseio adequado? Quais são esses produtos? E como primeiro ponto, e de total importância para a nossa discussão, local da armazenagem. Ele pode ser tanto o almoxarifado de pesquisa ou ensino, quanto o almoxarifado central da instituição, de grande porte, as empresas. Seja qual for destes locais, alguns cuidados e orientações devem ser tomados como uma medida de segurança, para se evitar qualquer tipo de acidente no manuseio dos recipientes destes reagentes. Não se deve armazenar os produtos químicos no almoxarifado em uma ordem alfabética. Por mais que ela se mostre prática, ela pode também ocasionar graves acidentes e ser uma mistura fatal dentro do almoxarifado. Assim, o almoxarifado ele deve seguir algumas orientações e essas são: ele deve ser um local amplo, com sistema de ventilação, ter sinalizações corretas, conter equipamentos de proteção, ter uma área administrativa sempre separada de uma área técnica, ter prateleiras adequadas, que sejam seguras e longas. E com isso, nas práticas do armazenamento, utilizar essas coisas, o EPI, o EPC, ter esse manuseio, ter esse preparo no manuseio. E assim existem algumas outras diversas orientações acerca de todo o manuseio e do armazenamento. Um desses é referente à posição das prateleiras. Aqui vale essa orientação de não utilizar prateleiras de madeira, nem forrá-las com material de combustão, como papel, principalmente se tiver agentes corrosivos, oxidantes, entre outros. Necessita-se ter um adequado manuseio desses produtos. Entretanto, apesar das preocupações, existe um aspecto também que é muito importante que deve ser levado em consideração ao reunir esses conjuntos de frascos de reagentes. Fica aqui o exemplo de uma organização de um grande almoxarifado de uma instituição. Os barris estão colocados, como tem cores denominando eles ali, todo o sistema de ventilação também para compartilhar eles dentro do almoxarifado. Aqui vai o almoxarifado de alguns reagentes de algumas instituições que através da minha pesquisa eu encontrei. Um deles da direita, inclusive, é o almoxarifado da Universidade de Alagoas. Tem também a classificação de reagentes químicos. Essa tabela deve conter no laboratório. Também tem a cor, a hierarquia com a numeração e essa classificação para orientação. E aqui vamos entrar nessa segunda abordagem, que se trata da incompatibilidade que existe entre produtos químicos. Pois o armazenamento ele deve sempre ser levado em conta e em consideração a compatibilidade química. Ou seja, os incompatíveis devem ser mantidos o mais afastado possível. A separação ela vai depender dos insumos que tiver no local de trabalho. Porque podemos utilizar como sugestão de armazenamento de reagentes algumas seguintes categorias, que são líquidos inflamáveis ou combustíveis e ácidos orgânicos, os sólidos inflamáveis, ácidos minerais, corrosivos, oxidantes, gases comprimidos. Isso se construir através da tabela apresentada, um local adequado dentro do almoxarifado, visando sempre a incompatibilidade e quais a compatibilidade se recai. Sendo apresentado aqui no slide essas duas tabelas sobre essa incompatibilidade, eles são materiais de uso muito comum em laboratórios. Junto a eles, ao seu lado, estão os respectivos conjuntos de espécies incompatíveis com cada um deles. E a tabela de incompatibilidade tem entre esses produtos químicos aqueles que são corrosivos, os voláteis, os tóxicos, os inflamáveis, até mesmo os explosivos. Por isso é de total importância que as orientações acerca do almoxarifado sejam levadas em conta e também feitas. Assim, nas prateleiras ou armários, deve sempre levar em conta essa tabela, pois assim os produtos oxidáveis devem ficar distantes dos agentes oxidantes, bem como os ácidos longe das bases. E também vale aqui uma observação que os reagentes não devem ser armazenados em locais onde haja incidência de luz solar intensa. Além disso, a relação com a incompatibilidade entre os produtos, temos alguns que eu destaquei no folder, para falar um pouco, assim como também falei dentro do folder dos produtos peroxidáveis e deixo aqui como exemplo o tempo de armazenagem para cada um deles.
No retrato que está no folder, temos o ácido perclórico com matéria orgânica. Ele reage violentamente com pano, rolha de cortiça, madeira e papel. Ele deve ser manipulado com muito cuidado e nunca sobre a superfície de madeira. Temos também os metais alcalinos e solventes clorados e mais utilizados no laboratório de ensino. São o sódio, potássio e lítio. O ácido nítrico concentrado em etanol ele é um reagente muito versátil. Em laboratório, podendo ser utilizado em relação de oxidação de metais, como prata. O hidreto de lítio e alumínio ele é utilizado como um agente redutor na presença de solventes orgânicos. E vale aqui outra observação. Mesmo com o uso contínuo, os reagentes devem ser guardados em locais adequados. E alguns investimentos que eu acho de suma importância trazer para a discussão, onde pode ser feito dentro das empresas, dentro do laboratório de pesquisa, laboratório da universidade, né, ter esse aparato para aqueles que manuseiam dentro do laboratório, sejam alunos, pesquisadores, principalmente aqueles que vão carregar, fazer o manuseio inteiro desses materiais dentro do laboratório. Preparar uns documentos informativos, ter a rotulagem adequada, ter o catálogo dos fabricantes dos produtos, para saber como manusear, para saber quais são as reações, né, quais problemas podem causar à saúde. Fazer capacitação dos funcionários é de extrema importância, né, também para uma melhor qualidade dentro do laboratório, de questões adequadas. E também deixo um formulário, né, de monitoramento com todas as regras que devem ser seguidas. E agradeço a participação.